Boa noite, estamos começando mais uma live do Pessoal Bragança. O pessoal está chegando aí, deixa eu ver se está começando mesmo agora. Bom, boa noite, pessoal. Estamos aqui iniciando mais uma live do Pessoal Bragança. Hoje, dia 28 de junho de 2020, é o dia do orgulho LGBTQIA+. E nós, do Pessoal Bragança, não poderíamos, de forma alguma, deixar que essa data passasse em branco, porque faz parte da nossa luta, faz parte do nosso programa, e nós não poderíamos passar essa luta em branco. Nós sabemos que Bragança, nessa última semana, infelizmente, passou por uma situação muito complicada, que envolve também machismo, essa coisa toda, mas nós entendemos que, nesse momento, a coisa mais importante seria realmente hoje, que é o dia do orgulho LGBTQIA+. Então, nós optamos justamente por, nesse sábado especificamente, nesse domingo, fazendo essa live, ainda que nós sabemos a polêmica que hoje está na cidade, mas nós entendemos que mais importante hoje é isso. Então, nós hoje agradecemos vocês que estão nos assistindo. Desde já a gente pede para vocês, deixem um like, aquele coraçãozinho. Nós falamos sempre, né? O Bolsonaro não tem coração, mas vocês que nos assistem têm. Então, sejam todos bem-vindos. Se vocês puderem também compartilhar a live, para que a gente possa estar furando aí o bloqueio da grande mídia, para nós já é um grande favor. Então, nós estamos recebendo hoje aqui a Carolina Iara, da bancada feminista do PSOL de São Paulo, que é pré-co-candidata a vereadora em São Paulo, e o Guilherme Cortes, que é da direção estadual do PSOL e também de Franca, e também pré-candidato aí a vereador na cidade de Franca. Estamos recebendo os companheiros, e sejam os dois muito bem-vindos. Vou começar falando um pouco com a Carolina. Carol, boa noite, obrigado pela sua presença. Queria que você falasse um pouco, né? Hoje é o Dia Mundial do Orgulho LGBTQIA+. Queria que você falasse um pouco sobre a importância desse dia, dentro até de todo o contexto que nós estamos vivendo no Brasil. Queria que você falasse um pouco da importância desse dia. Boa noite, mais uma vez, obrigado pela presença. Bem, primeiro agradecer, né, o convite que me foi feito, né? Muito obrigada, Thales, ao pessoal aqui do PSOL de Bragança. É um prazer, né? Eu gosto, sobretudo, de, nessas datas, sair um pouco da capital, né? Poder falar com outros territórios, né? Fora da capital de São Paulo. E que tem, inclusive, mais dificuldades para discutir, né, os assuntos de diversidade sexual e diversidade de gênero, né? Bem, primeiro falar quem que eu sou, né, para não ficar uma coisa muito descolada, né, de quem que eu sou e da pauta, né? Então, eu sou a Carolina Iara, como disse, né? E sou uma travesti, né? Sou uma pessoa trans, uma travesti, me nomeio como travesti, e sou intersexo também, né? E como podem ver, sou uma pessoa negra. Então, são esses marcadores, né? São de opressão que estão no meu corpo, né? Que estão na minha existência. Então, eu sou negra num país que é muito racista, estruturalmente racista, né? Sou travesti no país que mais mata travestis e transexuais no mundo, né? E sou intersexo, né? Que seria uma variação biológica que dá em 2% da humanidade, né? Naturalmente, onde as pessoas já nascem com aspectos físicos, com anatomia genitália, ou com questão hormonal, ou com questão corporal, que mistura aspectos corporais do que a gente entende como masculino e como feminino. Então, eu já nasci com essa diversidade biológica, né?
Então, dentro disso, existe muito estigma ainda na nossa sociedade conservadora, né, brasileira, sobretudo, de lidar com uma situação dessa, né, de quando uma família tem uma criança que nasce nessas condições que não são, hoje em dia é errado dizer que é uma patologia, que é uma síndrome, né? Então, a ciência já tem avançado nesse sentido de verificar como algo extremamente natural, extremamente existente na biologia. No entanto, na sociedade não é bem assim que funciona, né? Pessoas intersexo ainda são mutiladas, né? Ainda são cirurgiadas na infância contra a vontade, recebem hormônios em idade não adequada, ainda na infância, para se adequar ou como homem ou como mulher dentro do padrão que nós temos, né? E aí, ainda por cima, quando cresce, se decide por algo diferente daquilo que lhe foi imposto, ainda tem que sofrer a transfobia, né? Como é meu caso. Então, tudo isso para desenhar por que eu estou no movimento social, né? Por que eu estou na Associação Brasileira de Intersexos, por que eu estou no movimento LGBTI+, por que eu me propus a empreender uma existência e uma luta política através da esquerda, né? Dentro de uma corrente do Partido Socialismo e Liberdade, do PSOL, né? Por que eu também topei entrar num projeto de candidatura coletiva para a cidade de São Paulo, a maior cidade do país, né? Para que todas esses lugares de fala, né, que é a palavra da moda agora, né? Todos esses lugares de fala que ocupam a minha existência estejam também a serviço de um projeto político, de um projeto de mudança social, né? Que de fato mexa com as estruturas, né? Então, esse é meu compromisso, e esse é o compromisso, deve ser o compromisso também de relembrar o orgulho LGBTI+, né? Da onde começa as nossas lutas contemporâneas, né? Da questão de diversidade de gênero e diversidade sexual, né? É uma luta assim que atravessa a história da humanidade, né? Então seria muito difícil encontrar na história, né? Quando que começa a luta LGBTI+. Sei lá, aqui no Brasil a gente pode falar de Chicamani Congo, né? Primeira travesti não indígena, porque entre os indígenas era comum pessoas trans, né? Mas a primeira pessoa que hoje a gente chamaria de trans ou de travesti, que se tem registro é da Chicamani Congo, uma escrava que veio do Congo, não era escrava lá, obviamente, lá inclusive tinha funções hierárquicas na tribo dela, mas ela vem para cá, e aqui, por ela ser uma pessoa que hoje nós chamamos de trans, e lá já era aceita, naquela tribo onde ela estava, aqui os portugueses obrigaram ela a ser tratada no masculino, ser um escravo, né, no masculino. E ela não se conformava com isso, era tratada no feminino pelas pessoas, inclusive, pelo próprio dono, né, o senhor de escravo que a tinha, e ela era tratada como uma escrava negra, né, e foi morta pela Inquisição portuguesa. Então, é o primeiro registro que a gente tem aqui no Brasil. Mas, contemporaneamente, nós marcamos a data do dia 28 de junho para falar de um lugar que é da revolta de Stonewall. Stonewall é uma revolta que se teve no dia 28 de junho de 1969, em que frequentadores de um bar de Nova York, frequentadores LGBTI+, né, liderados e lideradas por duas mulheres trans, importante frisar isso, duas mulheres trans, uma negra, que é a Marsha P. Johnson, e uma ticana, né, latino-americana, a Silvia Rivera.
essas duas mulheres trans lideram uma série de motins que começa no dia 28 de junho de 69 e se estende um pouco, de rebeldia, de insurgência contra a violência policial, que era paulatina e que fazia, enfim, uma série de abusos e violências que nós conhecemos bem aqui no Brasil, né, sobretudo com a população negra, o que é a violência policial. E essas pessoas passavam por isso, tinham estabelecimento, os estabelecimentos LGBTI+, sempre fechados, eram presas arbitrariamente, algumas mortas, e elas se insurgiram contra isso. E não se insurgiram de maneira pacífica, tá? Então, você teve motins violentos, enfrentamentos com a polícia, para reivindicar o direito de existir, pura e simplesmente, né? Até porque era considerada, na época, ou doença, né? Ou um crime, né? Então, as nossas existências sempre, né, durante um bom tempo, foram criminalizadas ou colocadas no lugar da doença, no lugar do anormal, no lugar do que precisa ser modificado, né? Algo que as pessoas intersexo sofrem em certa medida até hoje, mas já foi bem pior, né? E a data, né, o 28 de junho, se refere a isso, a esse legado, né, do movimento moderno ou contemporâneo das lutas LGBTI+, que se remete a isso, de 69 para cá. E aí que se constituiu através disso as paradas LGBTI+, no mundo todo, né? Então, fazendo referência a essa data, então as paradas em geral, elas sempre acontecem entre 15 de maio e 28 de junho. Por que 15 de maio? 15 de maio foi o dia que, em 1990, 15 de maio de 1990, foi o dia da retirada da homossexualidade do catálogo de doenças, do CID. Né? A OMS tira a homossexualidade do catálogo de doenças e despatologiza e dá um início à despatologização de outras vivências LGBTI+, que não terminou ainda esse processo de despatologização. Mas nós consideramos um grande marco, né? 15 de junho. Aliás, 17 de maio, desculpe. E dessa data, né, 17 de maio até 28 de junho, as diferentes paradas no mundo costumam acontecer com uma diferença aqui e acolá, dependendo do território, dependendo da região. Mas, em geral, se procura que as atividades do orgulho sejam feitas dentro deste período, que é o que a gente chama de mês do orgulho. E é sempre no sentido de reiterar, né, tanto as violências que a gente ainda costuma sofrer, né, na sociedade, como de exaltar tanto o nosso direito à existência como a positividade da nossa existência também. Um esforço de mostrar para o restante da sociedade o que é ser, o que é estar em nossas peles, o que é estar em nossas existências, e de que a gente não tem essa grande diferença, né? A gente vai, né, no mercado, a gente ama, a gente briga, a gente, enfim, mostrar também o sentido de humanidade que essas pessoas, que nós temos enquanto comunidade, né? Que quando você mata uma travesti, quando você mata uma transexual e sequer enterra ela e ainda desrespeita o nome que ela tem e apresenta o nome civil dela, ou seja, o nome no qual ela nasceu e não o nome que ela se apresentava na sociedade, você, além de já ter matado, você está desrespeitando a humanidade desse sujeito, né? Então, é sobretudo uma luta contra a desumanização das pessoas LGBTI+, né? E tentando atrelar isso a uma luta que não seja para manter o sistema, né? Então, é uma luta que coloque a questão racial no centro, uma luta que também seja antirracista e que nasce antirracista, eu gosto de frisar isso, né? Então, lá Stonewall, a maioria daquelas pessoas ali eram marginalizadas, eram precarizadas, eram dos setores mais precarizados da classe trabalhadora, eram de profissionais do sexo,
eram de pessoas extremamente vulneráveis, pessoas negras, pessoas ticanas, latino-americanas, lá em Nova York, que deram um pontapé, digamos assim, no movimento social contemporâneo LGBTI+, né? O mesmo a gente pode ver aqui no Brasil. Então, Grupo Somos, os primeiros grupos lésbicos, a Astral, né, Associação de Travestis e Liberados na época, né? O queer aqui no Brasil já se chamou Liberado, né? A Astral era majoritariamente negra, né? E de pessoas que tinham vindo de estratos da sociedade muito pauperizados, muito pobres, né? Então, é uma luta que nasceu antissistema, né? Nasceu antirracista, nasceu antifascista, né? Haja vista que também somos sempre uma das primeiras, um dos primeiros alvos do fascismo em seus diversos aspectos, né? Então, toda vez que se fascistiza mais uma sociedade, a gente sempre é o primeiro alvo, né? As primeiras vítimas de calúnia, de difamação, de perseguição, de aumento de morte, somos nós, né? E aí, só para concluir minha fala, para passar para o Gui, eu quero chamar a atenção de que, tudo bem, né, teve essa questão gravíssima que aconteceu em Bragança sobre machismo, né? Mas dizer que também é falar sobre machismo o que acontece com as travestis e mulheres trans, né? Nós tivemos um aumento de 39% nos assassinatos de mulheres trans e travestis durante o isolamento social. Né? Só agora, a gente, nesse primeiro semestre de 2020, que a maior parte foi de isolamento social, nós tivemos 89 assassinatos de mulheres trans e travestis. Né, um aumento de 39%, repito. E o aumento de agressões é de 49%, 10% a mais. Né? Então, também verificar como que as diferentes formas de machismo se manifestam, né? E racismo, né? Porque 80% dessas mulheres trans e travestis que morrem são negras, né? Da mesma forma que a maioria dos feminicídios também são de mulheres cisgêneras negras, né? As mulheres negras sempre aí num lugar de bastante vulnerabilidade, bastante opressão dentro desse sistema capitalista, racista e misógino que nós temos, né? E aqui eu encerro a minha fala para passar para o Gui. Obrigada. Legal, Carol, suas observações são importantes, né? Até esse último ponto que você colocou, eu acho que é importante esses dados que você coloca, justamente porque na Câmara Municipal aqui em Bragança, a gente teve o caso durante essa semana, mas além disso, nós nunca tivemos políticas efetivas do combate, né? A violência contra a mulher, a violência contra a população trans, enfim. Eu acho que isso mais do que nunca está colocado na pauta, né? Uma Câmara que não debate esses problemas, que não debate essas questões, não cria projetos de leis justamente para combater situações como essa, e os números que você nos apresentou deixam bem claro, né? O retrato disso é uma Câmara que acaba exibindo esses episódios lamentáveis que a gente viu aí na última semana. Bom, estamos recebendo também o Guilherme Cortes, ele que é da direção estadual do pessoal de São Paulo. Gui, boa noite, mais uma vez obrigado pela presença. Queria que você falasse um pouco, né, os desafios da luta, como que você tem enxergado todas essas questões no último período. Obrigado, Thales, obrigado a todo mundo do pessoal de Bragança Paulista pelo convite. Eu também milito no interior, na cidade de Franca, eu sei o quanto é difícil a gente organizar tanto o nosso partido, mas a luta social no geral, ainda mais a luta dos grupos que a gente chama de oprimidos da nossa sociedade nas cidades do interior. Então é com o maior prazer que eu participo desses bate-papos, também com grande prazer que eu divido essa live com a Carol, que hoje, no Dia do Orgulho LGBT, teve um importante reconhecimento pessoal da luta dela. Quem
não sei quem pôde acompanhar, mas foi registrado na própria coluna da Folha de São Paulo, um jornal de grande circulação, uma vitória que ela teve contra a Prefeitura Municipal de São Paulo, que queria expor a saúde dela nesse contexto de pandemia. Então, parabenizar a Carol, acho que é importante a gente registrar isso, e também não posso deixar de começar sem me solidarizar com toda a militância, principalmente com todas as mulheres da cidade de Bragança Paulista, acho com toda a sociedade, que eu acho que de conjunto, independente da posição ideológica, né, deveria repudiar o gesto ultrajante que teve na Câmara de Bragança essa semana, né, o comportamento do vereador. Eu acho que isso mostra o quanto, até porque a gente está falando sobre questão de sexualidade, gênero, os desafios nisso na política, casos como esse mostram para a gente como esse tal moralismo que é usado de forma oportunista para tentar marginalizar, segregar, invisibilizar ou até mesmo criminalizar as pessoas LGBTs, a comunidade sexo diversa, especialmente as pessoas travestis transexuais, ele vai só até a página 2, né? Na verdade, ele é só uma fachada para que um mesmo padrão sexista, heteronormativo, cisnormativo continue se perpetuando nesses espaços, né? Que para eles não tem restrições nenhuma, até um homem eleito para um cargo público pode ter um comportamento público da forma como teve o vereador na cidade de vocês, né? Eu acho que essa live, ela é muito importante, a Carol já me antecedeu, contextualizou brilhantemente bem, hoje é dia 28 de junho, é um marco internacional da luta LGBT, é considerado o Dia Internacional do Orgulho LGBT. E para não retomar tudo que a Carol falou, eu queria partir do ponto do orgulho. Por que a gente fala tanto em orgulho, né? Essa é uma peculiaridade do movimento LGBT. Claro que as demais lutas, elas também se baseiam no orgulho feminista, orgulho negro, orgulho dos povos indígenas, só que isso acaba sendo uma marca que foi imprimida, né, no movimento LGBT, no movimento social LGBT, né, nas paradas do orgulho LGBT, nas manifestações do orgulho LGBT. Essa é uma expressão muito presente, né? Qual que é a necessidade? Por que a gente fala em orgulho LGBT? Eu acho que, em primeiro lugar, o orgulho vem de que a gente vive numa sociedade em que ser LGBT, ter uma orientação sexual, uma identidade de gênero divergente do padrão que é imposto, é visto como uma coisa marginal, é visto como uma coisa ultrajante, inclusive como um pecado. Eu tive uma educação cristã, que durante boa parte da minha vida, da minha infância, me perguntava se era um pecado as coisas que eu começava a entender sobre a minha sexualidade durante minha adolescência e tudo mais, né? Em diversas imposições na nossa sociedade, manifestações, a comunidade LGBT, ela é segregada, ela é marginalizada, ela é ofendida, né? Eu estava escrevendo hoje que quando eles não querem a gente nos caixões de vez, né, para findar o problema das nossas existências, eles querem que a gente volte para o armário. Quando muito se aceita perfis LGBTs que sejam excêntricos, vamos dizer assim, que é a forma como a mídia muitas vezes caricaturizou, principalmente homens gays, afeminados, mulheres lésbicas masculinizadas, pessoas travestis transexuais, né? E a Carol, como muito bem falou, a gente tem no nosso país uma realidade muito vergonhosa que as pessoas LGBTs têm que lidar, né? O Brasil, apesar de toda uma fantasia que existe de que o Brasil é um país da diversidade, de que o Brasil é um país permissivo, muito do que se fala do carnaval, em que aqui as questões de sexualidade e gênero, elas são fluidas, são flexíveis, o Brasil ostenta a posição de país no mundo campeão em mortes de pessoas LGBTs, né? Então, inclusive, mais do que países em que você ser LGBT é punível com pena de morte, inclusive. No Brasil, isso não existe, né? Não é um crime, oficialmente, vamos dizer assim, você ter uma identidade de gênero, uma orientação sexual divergente, mas, mesmo assim, existe uma realidade sistemática de opressão, criminalização e de morte, de violência sistemática contra pessoas LGBTs, né?
fora em diversos outros espaços da nossa sociedade. A gente tem uma relação que ainda hoje no Brasil se fala de violência sexual corretiva contra mulheres lésbicas. A gente ainda tem uma profunda invisibilização das pessoas bissexuais, estigmatizadas, que são tratadas ora como vetores de doença, ora como pessoas confusas, pervertidas e assim por diante, né? Para não falar um estado de barbárie absoluto, que é o que vivem as pessoas travestis transexuais no nosso país, né? Com uma massiva deslocamento do mercado de trabalho formal, com uma expectativa de vida medieval no nosso país, né? E a gente tem casos gritantes de suicídio entre a população LGBT, entre os jovens LGBTs. Jovens LGBTs são expulsos das suas casas, são renegados pela sua família, que vêm da igreja, que são renegados na igreja, na comunidade onde foi criada, né? Não aceitação nos ambientes de trabalho e assim por diante, né? Então, são várias realidades que, para simplificar, a gente pode dizer que dificultam, complicam, martirizam a vida das pessoas LGBTs no nosso país, mas no mundo como um todo, né? E eu acho que a questão do orgulho vem justamente do fato de que, com toda essa realidade conspirando para que as pessoas LGBTs abaixem a cabeça ou minimizem, escondam, contornem a sua orientação sexual, a sua identidade de gênero para se enquadrar nesse padrão, a questão do orgulho vem justamente de afirmar as nossas identidades, afirmar os nossos corpos, afirmar os nossos afetos, afirmar o nosso orgulho de ser quem a gente é. Né? Eu acho que Stonewall é um marco muito importante nesse sentido, como a Carol falou. Stonewall não é o início da luta LGBT no mundo, a gente não consegue colocar esse parâmetro, mas Stonewall é um marco do movimento social LGBT contemporâneo que a gente tem até hoje, né? E que guarda profundas relações de continuidade com o mundo que a gente vive hoje, né? Eu acho que o gesto, quando em Stonewall as pessoas que frequentavam o bar, né, o bar LGBT, principalmente as pessoas travestis, transexuais, as drag queens, a comunidade negra dos subúrbios da cidade, que era frequentemente mutilada, ofendida, assediada, violentada pela violência policial, pelas batidas policiais, né, levados à delegacia e etc. Quando naquele dia 28 de junho, 51 anos atrás, se toma um ponto de basta, de não aceitaremos mais isso pacificamente, não que as pessoas fossem dóceis antes de Stonewall, pelo contrário, sempre houveram resistência, mas quando naquele momento, com a liderança da Marsha P. Johnson, da Silvia Rivera, isso se torna um movimento social de contestação, de rebelião, de insurreição, na verdade, não aceitaremos esse estado de coisa, nós não vamos aceitar mais ser segregadas, ser guetizadas na nossa sociedade. Eu acho que isso inaugura um sentimento de que ser LGBT não é um motivo de vergonha, pelo contrário, é um motivo de orgulho, é um motivo de afirmação. Né? Então, eu acho que essa é a grande importância que Stonewall traz para a gente até hoje. E são lições que a gente ainda aprende, que a gente ainda está em profunda transformação, está tendo que lidar com elas até hoje, né? Então, hoje a gente tem no nosso país, de plantão no governo, um presidente abertamente LGBTfóbico, que nunca tomou qualquer cuidado sequer para defender abertamente que pessoas LGBTs, lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e toda essa ampla comunidade sexo diversa fosse agredida. Ele próprio já falou que preferia ter um filho morto a ter um filho homossexual, que daria uma surra no filho dele, e assim por diante. A gente tem um presidente que é profundamente LGBTfóbico, que faz um governo que é intrinsecamente LGBTfóbico. Então, Thales, tem todo um debate dentro da esquerda, né, principalmente desde que a gente começou a ter que enfrentar o Bolsonaro como presidente, de qual que é a natureza da LGBTfobia do Bolsonaro e como que a gente tem que enfrentar, né? Então, você deve estar familiarizado que sempre que o Bolsonaro fala algum desses impropérios, que são cada vez mais repetitivos, quando o Bolsonaro ofende uma pessoa, quando o Bolsonaro tem algum comportamento LGBTfóbico, machista, racista, xenófobo, sempre tem um debate se isso não seria, na verdade,
verdade, uma cortina de fumaça, como virou uma expressão célebre, né, para esconder o verdadeiro objetivo dele, que na verdade seria só residual, seria só um disfarce dele para atacar economicamente, socialmente, os direitos do povo, né? Eu acho que essa é uma visão muito errada. A gente não pode pensar que o Bolsonaro ele é falso, falso LGBT-fóbico, né? De que isso é só uma máscara que ele usa em sociedade para dar vazão para o seu discurso. A LGBTfobia, ela é intrínseca ao Bolsonaro e ela foi fundamental para o projeto de poder do Bolsonaro. Se a gente for ver, o Bolsonaro antes, quando a gente nem imaginava que ele podia se tornar presidente, ele começou a ter uma projeção midiática como uma figura do politicamente incorreto, que se destoava, e daí que ele cria toda essa narrativa de nova política, de um político diferente, apesar de estar no Congresso há décadas, polemizando contra LGBTs, polemizando contra o avanço da pauta LGBT, do movimento LGBT, as reivindicações do movimento LGBT, né? O grande start midiático do Bolsonaro é a polêmica que ele trava, criando um factoide com o programa que buscava combater a LGBTfobia, a homofobia nas escolas, né? Que daí ele apelida de kit gay. E daí disso a gente conhece, vira até mamadeira erótica e todo tipo de factoide. Uma associação muito frequente, principalmente em relação ao João Willis, que foi deputado do nosso partido, que teve que se exilar, foi o primeiro exilado político do governo Bolsonaro, uma associação entre homossexualidade, pedofilia e abuso sexual, que é uma coisa que esse clã bolsonarista sempre fez muita questão, que é uma forma de você taxar a orientação sexual, a identidade de gênero alheia como um negócio repugnante, como um negócio marginal que tem que ser punido, que tem que ser combatido, que é uma coisa doentia, né? Então, eu acho que a LGBTfobia, ela não é uma sócia secundária no projeto do Bolsonaro, pelo contrário, eu acho que a gente não consegue separar o que é o projeto de destruição dos direitos do povo, que o Bolsonaro e o seu governo, o seu clã, de restrição da democracia, de escalada autoritária, que está no poder hoje, do enfrentamento, da opressão sistemática às pessoas LGBTs, não só as pessoas LGBTs, mas de todas as chamadas minorias, né, que não são minorias numéricas, são minorias em direitos, são minorias que são setores da sociedade que são marginalizados sistematicamente, vamos dizer assim, né? Então, para encerrar essa fala também, para não ficar muito longo, Thales, eu acho que a gente tem algumas lições para tirar de Stonewall que seriam muito importantes, né? Em primeiro lugar, eu acho que, principalmente pelo fato de que nas últimas décadas, as principais reivindicações, as principais conquistas que o movimento LGBT teve no nosso país, como o casamento igualitário, a criminalização da LGBTfobia, os avanços no campo da cidadania, do nome social das pessoas trans, agora a permissão para que pessoas LGBTs possam doar sangue, como tudo isso se deu numa arena jurídica, principalmente, né, inclusive pelos espaços parlamentares estarem tomados, essas pautas não avançarem por estarem tomados pelos setores conservadores, né, por esse pacto entre os fundamentalistas, com a bancada da bala, com a bancada do agronegócio, né? Eu acho que se imprimiu uma imagem no movimento LGBT, de que o ativismo LGBT, ele é um ativismo de escritório, vamos dizer assim. O ativismo LGBT ele é reservado, vamos dizer assim, para pessoas que têm algum manejo jurídico para entrar com ações, para garantir uma efetivação ou uma ampliação de direitos, o que é muito importante. Eu estou me formando agora no curso de Direito e eu não quero desmerecer esse trabalho, que é fundamental. Agora, o que eu acho que Stonewall pode trazer para a gente é que o movimento LGBT, a gente não vai conseguir conquistar uma plena dignidade, uma universalização de direitos e de igualdade para as pessoas LGBTs apenas por pactos e por convenções sociais desse tipo que a gente consegue conquistar nos tribunais, no Supremo Tribunal Federal, nas instituições, né? A afirmação LGBT também é uma luta social, é uma luta política, é uma luta popular constante, né? Então, acho que a radicalidade que o movimento de Stonewall traz para a gente, ele é muito importante, principalmente agora no mundo, quando a gente vê
e de forma muito admirada, os levantes antirracistas em todo mundo, né, que mostram para a gente que a chave para enfrentar o racismo, o autoritarismo, as formas de opressão, a desigualdade social, passa por uma luta social, passa por a gente afirmar e ocupar um papel político, social, mobilizador, né, na esteira também do que foram as lutas feministas no mundo, as greves gerais de mulheres, os últimos 8Ms, agora com o movimento das vidas negras importam, né, que começa... E daí a gente pega as ligações, né? Como que começou Stonewall, que foi com caso de violência policial, que foi com sucessivos casos de violência policial, e como que se desencadeou esse movimento com a morte do George Floyd nos Estados Unidos, também pela mesma violência policial que se mantém 51 anos depois, já vinha de antes, né? Então eu acho que as lições que Stonewall e que esses movimentos trazem para a gente é que a luta LGBT ela não pode ser uma luta dócil, ela não pode ser uma luta em que a gente vai ficar esperando que algumas pessoas na vanguarda que fazem um trabalho brilhante, elas conquistem uma igualdade formal, vamos dizer assim, conquistem formalmente direitos, um rol de direitos, né? Porque isso não vai ser garantido, isso não vai ser efetivado, isso não vai ser suficiente se não for feito com uma mobilização constante, capaz de não só conquistar essas garantias, esses avanços, esses direitos, mas também colocar em xeque toda uma ordem, uma estrutura social que ela é baseada em opressão, ela é baseada em exploração, ela é baseada em discriminação e preconceito, e que para esse sistema é funcional que exista LGBTfobia, é funcional que existam pessoas que sejam LGBTs, que sejam sistematicamente discriminadas, que possam ser frequentemente manejadas no mercado de trabalho, oprimidas, e assim por diante. Então, para concluir essa intervenção, eu acho que a grande lição que Stonewall deixa para a gente é que o movimento LGBT que a gente precisa, ainda mais nesse momento, enfrentando uma ameaça neofascista no nosso país, uma escalada autoritária e reacionária em todo o planeta, é de que as LGBTs têm que ser linha de frente de uma luta política, social e popular, né? Uma insurgência LGBT para que a gente consiga colocar em xeque essa ordem que ela é opressora, que ela é exploradora, que ela é LGBTfóbica, machista, racista, e que ela diminui e violenta as nossas vidas cotidianamente. É isso. Não, legal, Guilherme. Acho que a sua contribuição vem bem nesse aspecto mesmo, da importância, né? Porque muitas vezes a gente vê na esquerda um debate de que determinadas situações são pautas identitárias e isso não pode ser o foco do debate, isso afasta, isso assusta. Infelizmente, como você falou, você milita no interior, assim como nós aqui, e você sabe que isso realmente muitas vezes é utilizado, inclusive, por um próprio setor de centro, que talvez até se autodenomine de esquerda, mas que coloca isso como se fosse, isso nos separa, alguma coisa nesse sentido. Então, eu acho muito importante. Bom, agradecer aqui algumas pessoas que têm mandado mensagens aqui para nós. A gente pede mais uma vez para quem estiver nos assistindo, para deixar um coraçãozinho, compartilhar nossa live e mandar perguntas. Estamos aqui agradecendo, então, Roberto Gutierrez, estamos agradecendo também Kaique Lacava, está nos assistindo, o Wesley Francis também nos assistindo, aqui a Érica Pino, se o Matheus conseguir colocar na tela aqui algumas observações. A Érica Pino, companheira nossa, presidente do pessoal de Serra Negra, falando aqui, Carolina Yara maravilhosa, com certeza. Ela até faz uma lembrança, que ela fala assim, e lembrando que esse movimento aqui no Brasil de um contexto de repressão e censura na ditadura militar, né? Ela faz referência justamente quando você tem a questão de Stonewall, que foi no dia 28 de junho de 69, ou seja, é um período que a ditadura militar se colocava com muita força aqui no país, né? Até diante dessa questão de Stonewall, eu queria fazer uma pergunta aí, seriam para os nossos dois convidados, a começar pela Carolina, que é a seguinte, a Carolina até citou que as paradas LGBT, elas começam normalmente, via de regra, no dia 17 de maio ao dia 28 de junho, né?
Na verdade, nós temos, na verdade, um calendário, né, de paradas, etc. Mas existe um setor que apresenta uma crítica de que algumas paradas ganharam um contexto completamente despolitizado, né? A gente chegou a ver em algumas paradas, não é o caso de Bragança, muito pelo contrário, mas em alguns lugares a gente vê inclusive vetos a participações políticas, a que se tenha alguma bandeira, que se tenha alguma faixa, qualquer coisa que remeta a uma crítica ou alguma questão política, né? Queria que vocês falassem um pouquinho o que vocês acham disso, né? Porque se por um lado eu acho que existe uma importância de haver atos que não sejam simplesmente aqueles atos tradicionais, que muitas vezes a gente tem um movimento sindical, que é um bando de homens falando essa coisa toda. Por outro lado, também, muitas das paradas, como eu falei, não é o caso daqui de Bragança. Aqui em Bragança, tradicionalmente, nós temos uma parada no mês de novembro, e uma parada que sempre, a organização da parada sempre permitiu que o pessoal participasse, intervisse, mas em outros lugares existem esses problemas, né? Inclusive com vetos, com proibição de qualquer pauta que venha criticar, ou mesmo, em alguns lugares, paradas que têm patrocínio de bancos, de grandes empresas, enfim. Queria que vocês falassem um pouco sobre isso, o que vocês acham dessa questão, como que o movimento encara essa questão. Então, começar com a Carolina Iara. Destravando aqui o microfone. Certo. É uma pergunta boa, né? Inclusive, eu estava na parada online estadual hoje, né? E a gente estava discutindo, eu estava na sala bissexual, porque eu também sou bissexual, além das questões corporais, além de ser travesti, também sou bissexual. E a gente estava discutindo também essas questões, né? De como que nós ocupamos as ruas e agora a web, né, e tal. Como que o movimento LGBT e mais deve fazer isso. Nós temos uma grande crise com relação a como que nós vamos manter uma certa autonomia para enfim, uma autonomia para não depender das empresas, né, como acontece aqui em São Paulo, né? Como que nós vamos conseguir manter em algumas regiões que ainda não houve esse patrocínio todo, não houve essa entrada do capital, né? Como que mantém-se uma autonomia do movimento, né? Aqui em São Paulo, maior cidade da América do Sul, enfim, a burguesia, de fato, injeta muito dinheiro nas paradas, na parada do orgulho LGBTI+. Então, você tem trio elétricos, você tem, enfim, uma estrutura, né, cara, que faz a parada virar uma grande festa. Não que eu ache ruim existir festa, né, eu acho que, inclusive, é legal a celebração, e eu sou das que não defendem o fim da parada LGBTI de São Paulo, né? Mas nós precisamos, enquanto um setor comprometido com uma mudança social profunda, nós da esquerda, precisamos olhar isso criticamente, porque é, sim, um processo de despolitização, né? Não despolitização nesse sentido, porque aqui em São Paulo não houve nenhum caso, né, na maior parada LGBTI do mundo, não houve caso de partido político sem pedido de colocar as bandeiras e tal, até porque a parada é tão gigantesca aqui, né, 2 milhões, 3 milhões de pessoas na rua, que é algo impossível de ser feito, né? Então, em geral, as esquerdas ficam em bloco, né? Então, você tem bloco de esquerda, você tem bloco do PT, você tem... E vai tendo, né? Única coisa que teve ano passado, né, foi a CUT não ter conseguido colocar um carro na parada, algo que é histórico, né, das centrais, conseguir carro na parada LGBT e mais de São Paulo. E aí teve toda uma questão com a associação da parada do orgulho, né? Mas aí
aí são questões políticas também dentro os próprios movimentos sociais, mas não necessariamente existe um impedimento, né? Ah, não pode ter bandeiras, não pode ter isso ou aquilo. Estou falando da capital de São Paulo. Outras cidades, você tem um forte sentimento antipolítica, que aí não é só do movimento LGBTI+, ou da comunidade LGBTI+, né? Mas existe um sentimento desde... Isso a gente discute na esquerda desde 2013, né? Um sentimento de que não pode ter partido, de que, né, de que tudo tem que ser fora das instituições da esquerda, que a esquerda é isso ou aquilo, ou que aí mistura a esquerda e a direita e coloca tudo num bolo só, que seria o dos partidos políticos, um ser abstrato, e aí não impede, em alguns espaços, de que se politize dessa maneira, né, que a gente está acostumado a fazer. Nesse sentido, eu acho que é uma discussão mais ampla, né, de como que a gente faz com que a criminalização da política, a criminalização dos movimentos sociais não tenha apoio, né, de setores da própria vanguarda, né, dos próprios ativistas, né, que vão para a rua. Porque como a gente vai impedir de que se manifeste a pluralidade das pautas políticas, das bandeiras políticas, das organizações políticas e suas múltiplas formas de se organizar e de estar, né? Como que a gente consegue fazer luta política sem isso? Essa que é a grande pergunta, né? Como que a gente consegue construir ascensos, né? Tanto da classe trabalhadora como dos movimentos sociais, sem a gente politizar os processos? É uma grande questão essa, né? E eu quero só puxar um gancho, né, do que o Gui falou, que do movimento LGBTI+, ter se gabinetizado, né? Isso foi um processo dos anos 90, né, de institucionalização aqui no Brasil do movimento LGBTI+. Né? Então, nós tivemos nos anos 90 um grande esforço do movimento LGBTI+, e aí destaque para o G dessa sigla, né, para os gays brancos, e a classe média foi se institucionalizando, né, dentro desse movimento, que decidiu pegar uma via do advocacy, né? Esse termo é muito usado no movimento LGBTI+, o advocacy, para fazer uma luta pacífica por vias institucionais, né? Ao mesmo tempo também que o Partido dos Trabalhadores também decide e pautar mais a institucionalidade. Né? Esses processos também ocorreram juntos, para não achar também que o movimento LGBTI+, ele é solto, assim, sabe, da estrutura social, das conjunturas. Não, ele está andando junto com as estruturas. Então, no momento em que as maiores direções da classe também vão no sentido de maior institucionalização, e de disputa da institucionalidade, de projeto, também o movimento vai para esse sentido, o movimento LGBTI+. E isso foi muito forte nos anos 90, como foi forte um sentido também de adequação, né? Então, nos anos 90 que a gente para, né, de falar da epidemia de AIDS dentro do movimento LGBTI+, e aí eu tenho que falar sobre isso, porque, inclusive, a vitória que eu tive contra o Bruno Covas aqui em São Paulo, do PSDB, justamente por causa disso, porque eu sou uma pessoa que vive com HIV e tenho asma, e queriam que eu voltasse a trabalhar no hospital público, expondo a minha saúde em plena pandemia, né? O movimento LGBTI+ brasileiro também foi primo e irmão do movimento de AIDS, né? O movimento trans mais ainda, nós recebíamos dinheiro do departamento de AIDS para fazer encontro das travestis, que não tinha um centavo dentro da condição. Os primeiros movimentos, a Astral, os primeiros contratos da Astral, no sentido de cartório, de fundar associação, foram pesquisadores, foram antropólogos que fizeram para ajudar as meninas travestis, porque elas não sabiam ler, né?
E hoje nós temos deputadas trans e tal, mas o movimento aqui no Brasil de travestis transexuais e liberados, ele nasce de pessoas analfabetas, né? De pessoas sem nenhum dinheiro, e que tinham o pouco de recursos que elas conseguiam se organizar vinha do setor da saúde para enfrentamento da epidemia de AIDS, né? E aí, nos anos 90, nós abandonamos isso, né? Por quê? Porque a gente queria ser saudável, a gente queria uma imagem para a sociedade de que nós éramos normais, não era isso? Nos anos 90 isso foi muito forte, e aí que termos como homoafetividade, termos como essas coisas foram aparecendo para que a gente pudesse ser adequado no modelo de família, no modelo de afetividade que a burguesia sempre pôs, sempre colocou. Foi aí que começou o processo de institucionalização e cooptação de parte do movimento social. Eu digo parte, porque outra parte não foi por esse caminho. E é a parte que está nas ruas até hoje, de uma maneira mais politizada, né? E aí, a nossa função agora é qual? É resgatar essa radicalidade do começo do movimento, sem desperdiçar os espaços, é aí que é o grande segredo, sem desperdiçar os espaços e conquistas que sim, nós conquistamos também na disputa da institucionalidade. Nós não podemos secundarizar a importância de ter conseguido, e não foi só pela institucionalidade, também foi pelas lutas políticas de rua também, de ter conseguido a retificação de nome e gênero sem precisar de cirurgia, sem precisar de laudo, sem precisar o médico falar que eu tenho tal doença e preciso de um nome diferente, né? É uma conquista muito forte isso, como é uma conquista muito forte também poder doar sangue agora, né? Ou seja, nós somos humanos, nós podemos doar sangue se não tiver nenhum tipo de patologia, né? Ou nenhuma infecção naquele sangue. Se o sangue tiver ok, pode ser doado, né? E essas coisas também não se podem perder. Então, o grande equilíbrio de agora, a grande disputa é como que nós conseguimos usar essas duas vias de institucionalidade também, porque até o Trotsky falava sobre a importância de se ter alguém no parlamento quando a situação está muito regressiva, e como que a gente também ocupa as ruas com radicalidade, né? Reparando e tendo bastante atenção à materialidade dos fatos, à conjuntura, tudo isso, né? Que a gente sempre fala bastante dentro da esquerda, né? Era isso que eu gostaria de deixar aqui registrado com relação a essa pergunta, e passo para o Gui. Não, legal, Carol. Acho que até o Guilherme citou, acho que de fato hoje você teve uma vitória que saiu até na Folha de São Paulo, né? E acho que foi uma vitória de todo o movimento, né? Em relação a essa questão, né? Então, as vitórias são coletivas, né? A cada vez que qualquer camarada dessa luta tem uma vitória, elas são coletivas. Bom, passar para o Gui também. Gui, o que você acha dessa questão das paradas, né? Como que você observa, não sei se aí em Franca existe parada LGBT, como que está essa situação em Franca e como que você observa, né? Essa polêmica, muitas vezes, da esquerda ser impedida de participar, ou mesmo dos patrocínios, como que você enxerga isso? Não, eu vou separar em duas partes. A primeira, sobre a questão da festividade. É um negócio que muito se fala. Tipo, não é um movimento sério, a parada virou um carnaval. Eu discordo disso também. Eu acho que é importante que tenha... o orgulho também parte da gente afirmar e da gente querer ser feliz, mesmo, como eu falei, com centenas de coisas na nossa sociedade tentando adoecer as pessoas LGBTs. Eu acho que é importante isso. Então, ter um momento de socialização, de diversão, de encontro da comunidade LGBT, que você possa beijar na boca, num espaço em que é muito simbólico, porque na mesma Paulista, onde começa a maior parada LGBT do mundo, de onde ela sai, também foi onde, alguns anos atrás, também ficou estigmatizado
pelos ataques das lâmpadas, né, naquela região. Então, você poder beijar o seu companheiro, sua companheira, ou quem você queira lá, livremente, sem ter que se preocupar, ou você poder expressar a sua arte, como é seu corpo, a sua identidade de gênero livremente num espaço público, eu acho que isso é muito saudável, isso é importante. Então, eu não vejo como um problema. Eu acho que como a gente diz, esse fervo, ele também é luta. Ele também é uma forma de estar ocupando espaço, estar resistindo, estar afirmando que você não se envergonha de ser como você é, né? Agora, eu acho, da mesma forma como a Carol, que é importante também que a gente busque. Eu acho que o movimento LGBT, que nem qualquer movimento, ele vive em permanentes disputas, né? Então tem organizações, grupos e correntes de pensamento que buscam influenciar os rumos do movimento, né? Eu acho que uma corrente que hoje dá muito a cara, principalmente das paradas, quando a gente vê, ou pelo menos quando a gente fala da parada referencial, que é a parada de São Paulo e outras grandes paradas, é uma corrente de que o movimento LGBT ele é um movimento exclusivamente de inclusão econômica, inclusão no mercado, inclusão formal, aceitação das pessoas LGBTs na sociedade como a gente conhece, e que disso não parte nenhuma mudança mais profunda do que isso, né? Então a gente vê um grande lobby, o que a gente chama de pink money, que são as empresas, as organizações, instituições que investem seu dinheiro, seu capital, em ações voltadas para a comunidade LGBT, para tentar, ou que às vezes nem investem, mas gostam de estampar que são empresas, entidades que apoiam a comunidade LGBT no geral, né? Porque isso também é uma forma de você ser mais atrativo para um nicho do mercado, né? Eu acho que ele não tem que ser ingênuo em relação a isso. Eu acho que isso é um projeto político de disputa do movimento LGBT, de qual que é o projeto do movimento LGBT, qual que é o objetivo, a estratégia do movimento LGBT. Eu acho que a estratégia clara desses setores, dessas empresas, quando elas patrocinam, é de que o movimento LGBT seja um movimento dócil, que não conteste o sistema que a gente vive, não conteste as imbricadas relações de exploração e opressão que as pessoas LGBTs vivem na sociedade, que se contente com uma inserção formal, econômica no mercado, vamos dizer assim, né, na mídia, principalmente, né? Quando eu acho que isso é insuficiente, né? Existe todo um debate na esquerda sobre qual que é a importância do movimento LGBT, ou se o movimento LGBT é importante, né? Até hoje, embora muito anacrônico, eu acho ainda tem um segmento muito forte na esquerda que acha que, como o Thales falou, que quando a gente vai falar da luta LGBT, da luta das mulheres, da luta dos povos indígenas, das lutas das comunidades negras, das periferias, a gente está falando de uma questão, daí se usa pejorativamente o termo identitarismo, né? Como se fosse uma coisa que fosse descolada do que fosse uma luta social coerente, consequente, né? E eu acho que isso está muito errado. Primeiro porque a gente tem que pensar que as pessoas, no geral, elas são seres concretos, né? Então, eu não existo só como uma das minhas identidades, eu não existo só como individualmente considerando uma das qualidades das identidades que eu tenho, né? Uma pessoa, ela não é individualmente só LGBT e não tem nenhuma outra identidade, ou ela não é LGBT em outros meios, ela simplesmente é num espaço abstrato, vamos dizer assim. Da mesma forma como ninguém é mulher no abstrato, é só mulher, assim, fora de uma vida em sociedade. Da mesma forma como as pessoas que são trabalhadoras, que são exploradas, elas também não deixam de ter as suas próprias identidades, né? Então, as pessoas, elas são concretamente feitas de diferentes identidades. Então, as pessoas LGBTs, elas também sofrem com a violência policial, elas também sofrem com racismo, elas também sofrem com machismo, elas sofrem com a exploração, com o assédio no espaço de trabalho, elas empregam a sua mão de obra para os patrões poderem lucrar, adquirir mais-valia, poder manter os seus negócios, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que é importante a gente pensar que essas lutas elas são completamente imbricadas. E nisso é a importância da gente também disputar o rumo que o movimento LGBT vai ter.
Porque o movimento LGBT, ele não vai ter atingido o seu objetivo se a gente simplesmente vivesse numa sociedade que formalmente as pessoas LGBTs elas tenham representação midiática ou tenham representação, ocupem um espaço formal no mercado de trabalho. Não que isso não seja importante, a gente reconhece a importância disso, inclusive simbolicamente, mas nem só simbolicamente, para a vida concreta de muitas pessoas poderem ter uma inserção no mercado de trabalho, o que hoje ainda não é uma realidade da maioria da população LGBT, principalmente do setor mais marginalizado, mais precarizado, especialmente a gente falando da população de travestis e transexuais, né? Mas a luta LGBT, ela não basta só nessa inserção, que é o que as empresas tentam pautar, que deve ser o nosso objetivo. Porque a luta LGBT, ela não vai ser completa enquanto a gente não pôr cabo também na misoginia. Não vai ser porque as pessoas LGBTs no geral também sofrem com as implicações do patriarcado, do machismo. A luta LGBT ela não vai ser completa sem a gente dar cabo do racismo, do genocídio, da xenofobia, porque as pessoas LGBTs também sofrem com esses marcadores da opressão. As pessoas, o movimento LGBT não vai ter atingido o seu objetivo final enquanto ainda houverem pessoas LGBTs que sejam discriminadas no seu meio de trabalho ou que, no limite, não consigam viver com dignidade por conta do seu trabalho, justamente porque a gente vive numa sociedade, num modelo econômico baseado na superexploração do trabalho, que aprofunda a desigualdade entre as pessoas, a desigualdade econômica e social, né? Então, acho que esse elemento ele é muito importante, de que as festas, a festividade, a gente ocupar cada vez mais espaço, elas são muito importantes. E em relação a esse lobby, essas empresas, esse mercado que existe, eu acho que a gente que cabe a nós também, cabe ao nosso setor dentro do movimento LGBT também entrar nessa disputa para politizar e para pautar que o movimento LGBT ele tem que ir além, ele tem que ser um movimento interseccional, ele tem que ser um movimento que esteja junto com os demais movimentos da classe trabalhadora, com o movimento popular, com o movimento sindical, com o movimento de mulheres, com o movimento negro, né? E por isso volto a retomar a importância da gente seguir as lições que o movimento feminista internacional, que o movimento negro deixam para a gente. Um caso, para finalizar, que eu acho muito interessante, foi de que alguns anos atrás o Estado de Israel patrocinou um carro, frequentemente o Estado de Israel, porque o Estado de Israel ele tem uma política já de vários anos de se repaginar como um Estado acessível, acolhedor à comunidade LGBT. Inclusive, por isso, o Consulado de Israel investe, patrocina publicidade, uma intervenção na parada, né, durante alguns anos, principalmente a de São Paulo. Inclusive, para que isso retorne como um turismo LGBT, para Tel Aviv, para outras cidades, né? Eu acho muito interessante a gente pensar nisso, né? Porque também existem pessoas LGBTs na Palestina. Às vezes a gente pensa nos grupos de pessoas que são oprimidas, exploradas pelas mais diversas formas, como se elas fossem unidimensionais. Então, que a população da Palestina ela é só palestina, só isso. E a gente cria uma caricatura disso. Também existem pessoas que são LGBTs na Palestina, também existe opressão de gênero, opressão de orientação sexual, opressão de identidade de gênero na Palestina, opressão sexual no geral, né? E isso é agravado por existir um estado de genocídio do povo palestino, que também é um genocídio das LGBTs e que impede que as pessoas LGBTs na Palestina, a elas, seja garantido o mínimo de dignidade para poderem existir, se orgulhar e viver as suas expressões, as suas identidades, as suas orientações sexuais no geral. Então, eu acho isso muito interessante. A gente não pode... eu acho que esse é um caso que é muito paradigmático da gente olhar, né? O movimento LGBT que eu acho que a gente deveria ter não é um que se contente de que uma parcela das LGBTs relativamente privilegiada em relação ao restante da comunidade possa passar férias ou se divertir em Israel ou em outras atividades, enquanto uma outra parcela muito maior é oprimida nesse mesmo sistema, é marginalizada, criminalizada, perde sua vida por conta dessa mesma estrutura que mantém Israel e empresas como portos seguros, entre muitas aspas, das LGBTs, né? Então, acho que as paradas são espaços muito importantes e que nos cabe aproveitar desses espaços para pautar não só desse, mas de todo o movimento LGBT no geral, que ele é muito mais amplo, muito diversificado, muito descentralizado. A gente tem no nosso país hoje diversas
diversos coletivos, entidades, setoriais, grupos, entidades que trabalham e que militam, que atuam, intervêm no movimento LGBT, a gente pautar de que o movimento LGBT ele tem que ser um movimento interseccional, um movimento profundamente conectado às demais lutas populares, lutas sociais e lutas contra a opressão, porque a gente não consegue, nem se a gente tentasse, a gente conseguiria encerrar a LGBTfobia em si, se a gente não der conta de todo o sistema a qual essa mesma LGBTfobia é funcional, e que seja um movimento popular, um movimento de luta, e não como se tenta fazer um movimento refém do mercado, um movimento dócil, e um movimento que não conteste, ou melhor, que só busque a garantia de direitos e a dignidade, a cidadania até uma determinada linha, e depois a barbárie que a gente já está acostumado no geral, né? Acho que é isso. Legal, Guilherme. Eu acho que é importante essa sua observação justamente da disputa, né? Eu acho que trata-se de uma disputa na sociedade, né? E no interior de São Paulo, acho que no interior de vários lugares, onde a gente sabe que, infelizmente, a sociedade ainda é mais conservadora, por exemplo, aqui em Bragança, mesmo para vocês terem uma ideia, o Bolsonaro teve 80% dos votos, né? Então, eu acho que realmente quando você tem uma cidade como essa, parada, LGBT e etc., é uma grande vitória. Bragança há muitos anos tem, salvo engano, já são mais de 10 anos que tem, e acho que a esquerda tem realmente que fazer a disputa, tentar ocupar esse espaço e debater aí as contradições que surjam, né? Bom, a gente já está estourando aqui o nosso tempo, então queria agradecer tanto a Carolina Yara quanto o Guilherme. Mais uma vez, parabenizar a Carolina. Deixo também meu abraço aí aos meus camaradas e colegas advogados também, no caso a Glória Togo, o Bruno, que eu sei que também participaram dessa ação. São dois camaradas aí muito queridos. Então, forte abraço a eles também. E queria que a Carol falasse um pouquinho dessas suas considerações finais. E acho que também falar um pouco da importância da gente construir um movimento para conseguir derrubar esse governo, né? Esse governo LGBTfóbico, que acho que escancara mais do que nunca, né? Todo o discurso de ódio, toda essa questão. A gente sabe que essa foi inclusive, uma das grandes questões aí dos debates que permearam as eleições e etc., mas acho que a importância de conseguir botar para fora quanto mais rápido esse governo, né? Isso é muito importante. Então, agradecer mais uma vez a Carol, parabenizar pela grande vitória e deixar aí à vontade para suas considerações finais. Certo. Bem, não sei se eu estou aparecendo, mas aqui. Bem, eu agradecer, né, bastante o convite, né, agradecer o pessoal do pessoal de Bragança, e, assim, as considerações finais que eu tenho sobretudo, com relação ao que é a classe, né? Eu acho que o Gui trouxe bastante, né, isso. A classe, ela tem cor, a classe, ela tem gênero, a classe tem vivência. Então, às vezes, a gente coloca assim, a classe trabalhadora, né, como se fosse um ser de outro planeta, né, ou como se fosse uma abstração que Marx criou, sendo que, na verdade, Marx é muito materialista, né, assim, as pessoas existem, elas têm uma casa, elas passam fome, elas passam frio, elas têm sentimentos, isso em nenhum momento o Marx falou o contrário, né? Então, acho que falar de interseccionalidade, né, esse palavrão, né, nossa, identitarismo, não, é admitir a materialidade das coisas. Eu, Carolina Yara, sou uma travesti, sou intersexo, sou trabalhadora, né, do serviço público, no caso, uma das poucas, né, porque a maioria das travestis estão completamente precarizadas na informalidade ou na prostituição. Então, tratar de tudo isso é fazer a luta de classes.
certo? Então, a gente precisa levar a sério o pensamento de totalidade, que é tão caro ao marxismo, né? Ao pensamento marxiano. Então, esse é o recado que eu queria dar, assim, para a gente não ficar nessas polêmicas que eu acho falsa sobre a armadilha identitária, né? Não existe armadilha identitária, existe o neoliberalismo querendo cooptar as nossas pautas, todas elas, não só a LGBTI+, ou a pauta racial, ou a mesma pauta do trabalho, né, com o empreendedorismo, essas coisas todas, né? Você tem um ataque do neoliberalismo. Cabe a nós responder a esse ataque. E dessas respostas é derrubar o governo. Esse governo fascista, esse governo genocida, que quer matar a população mais pobre, a população negra, através da polícia militar, através do coronavírus agora, com a total um total despropósito, né, na política sanitária. Então, e matando as LGBTI mais também, através do coronavírus, né? Nós tivemos uma grande ativista que morreu essa semana, foi Amanda Marfrig, aqui de São Paulo, uma ativista trans, que morreu em decorrência do coronavírus, do Covid-19, e várias outras pessoas LGBTI+, que já são mais vulneráveis, que já possuem mais comorbidades. Nós, travestis, mulheres transexuais, pessoas intersexo, em geral, já têm comorbidades, altos índices de tuberculose, altos índices de HIV, altos índices de doença crônica em geral, problemas com silicone industrial, muitas de nós temos. Eu não tenho nenhum silicone, nenhuma prótese, mas várias têm, né, silicone industrial para trabalhar no mercado de sexo. E isso não está sendo sequer pensado pelo Ministério da Saúde, né? E os ministérios da saúde anteriores pensavam nesses assuntos, mesmo que fosse só para ter um documento oficial. Esse já é o contrário, né? Nós temos um governo fascista que declaradamente é contra, né, falando, né, contra a nossa existência com todas as letras, né? Então, permitir que esse governo continue governando é algo temerário. Então, é função emergencial a derrubada do governo, seja por impeachment, seja por cassação de chapa. Ele está mais fraco agora, mas, mesmo assim, representa um perigo permanente para a classe trabalhadora em geral, mas, sobretudo, para os setores mais perseguidos, né? População negra e população LGBTI+. E é isso, fecho aqui dizendo que vidas trans importam, vidas LGBTI+, importam, Black Lives Matter, né? Vidas negras importam, e que a gente tem aí uma grande luta pela frente. Agradecer o convite, agradecer Glória Trogo pela minha vitória, Bruno, também participaram a Helena Duarte e Carol Couto também nos ajudando. Então, gostaria de agradecer essas pessoas, e agradecer Guilherme aqui, meu companheiro de banca, e todas que tiveram aqui até agora conosco. Um grande abraço. Carol, muito obrigado pela sua participação. Nós, do pessoal Bragança, ficamos muito orgulhosos, né, da sua participação aqui hoje. Para nós é de muita importância, e que seja a primeira de muitas, porque a gente sabe que a sua contribuição é fundamental para o desenvolvimento de toda a nossa luta, né? Bom, Gui, você também, agradecer mais uma vez a sua participação, sua contribuição nesse debate. Queria que você ficasse à vontade também para colocar suas considerações finais, enfim. Mais uma vez, obrigado aí pela participação. Obrigado, Thales. Obrigado mais uma vez pelo convite a todo o pessoal de Bragança, a todo mundo que pôde acompanhar, assistir a gente até aqui. Deixo aqui, antes de tudo, registrado que o pessoal de Bragança Paulista pode contar com o nosso apoio para o que precisar para desenvolver o partido e as lutas na cidade. Mais uma vez, reconhecer o quanto é difícil
é uma tarefa árdua construir a luta social, a luta dos trabalhadores, das pessoas oprimidas no interior do estado de São Paulo, tão arcaico, tão conservador, com oligarquias políticas tão estabelecidas, né? Então, admiro o trabalho de vocês, a atuação, a resiliência, e me coloco à disposição. Para encerrar, eu queria dizer que se a gente vivesse numa sociedade, vamos dizer assim, ideal, talvez a gente nem tivesse a necessidade de taxar as nossas identidades de gênero, as nossas orientações sexuais como a gente faz hoje, né? Porque isso, na verdade, é tudo muito mais fluido do que como a gente coloca, que uma coisa termina aqui, começa aqui, termina colar. Então, se você tem determinada orientação sexual, você sente atração por um determinado grupo de pessoas e não por outro, senão você vai estar se misturando em outra caixa, daí você vai ter que se redefinir, né? Da mesma maneira como o gênero, que também é todo baseado em construções sociais, né, que vem desde o nosso nascimento. Então, eu acho que se a gente vivesse numa sociedade ideal, não haveria sequer necessidade da gente gastar tanto a cabeça definindo as nossas identidades, as nossas expressões, vamos dizer assim. Mas, infelizmente, não é nessa que a gente vive, né? Então, acho que é muito importante quando a gente afirma, claro que no tempo, da forma como as pessoas se sentem confortáveis, mas quando a gente afirma a nossa identidade, a nossa expressão, e voltando ao tema da nossa live, que é o do dia de hoje, o nosso orgulho de ser quem a gente é, né? Porque isso também é uma forma da gente se expressar, da gente manifestar nossa resistência, nosso descontentamento com esse estado de coisas, com esse padrão normativo, né? Então, eu acho isso muito importante. Sobre o que você pergunta, Thales, eu acho que hoje a tarefa central das LGBTs, a primeira, de muitas, de uma longa estrada que a gente tem até a gente conseguir garantir uma plena dignidade de vida para as pessoas LGBTs, hoje uma tarefa incontornável é derrotar o Bolsonaro. Eu acho que o fora Bolsonaro é a bandeira central hoje, a palavra de ordem central hoje das LGBTs, que não deve haver ilusão entre a nossa comunidade de que, sob um governo Bolsonaro, de alguma maneira as LGBTs podem ter minimamente sua qualidade de vida, porque como a Carol já colocou, eu também fiz questão de falar, o governo Bolsonaro é um governo que faz parte do seu projeto político a opressão das LGBTs, é um governo que ele é intrinsecamente LGBT-fóbico e que ele trabalha em todos os seus ramos, das diferentes formas possíveis. Se a gente pega da cultura, quando editais de filmes, de produções audiovisuais LGBTs foram censuradas, quando a gente pega nas medidas do Ministério da Saúde, quando a gente pega a proibição o retrocesso em cotas, em ações afirmativas para pessoas transexuais, como teve na Universidade Lusófona afro-brasileira no ano passado, que o Bolsonaro tentou implementar. Então, em todas as suas áreas, para não falar do Ministério da Damares, do Azul e do Rosa, em todas as áreas é um governo que ele é LGBT-fóbico em todas as suas frentes, e que sob esse governo as LGBTs não vão ter um instante de paz, de sossego, de dignidade, enquanto esse governo puder agir, tiver em condições de agir para reprimir sexualmente, para ocultar as nossas identidades, ou mesmo para levar a gente para o caixão quando incomodar muito, ou para afastar da sociedade, do senso comum da sociedade, vamos dizer assim, né, da sociedade ideal que eles concebem, o governo fará. Então, acho que todas as LGBTs hoje têm um inimigo em comum a todas, que é o Bolsonaro, que é o governo do Bolsonaro, que durante a vigência desse governo a gente não vai ter nossa dignidade garantida. E que o Bolsonaro ele é só o primeiro obstáculo, a gente precisa tirar o Bolsonaro, por isso a centralidade do fora Bolsonaro. Agora, a LGBTfobia não começou com o Bolsonaro e tampouco a gente pode ter expectativa que vai terminar com ele, né? Existe toda uma longa jornada para a gente garantir direitos, mas não só direitos, no geral, a igualdade, a dignidade das pessoas LGBTs, que não poderá ser garantida se não for uma igualdade que ela for plena para o conjunto da nossa sociedade, né? As pessoas LGBTs não vão poder se libertar e viver com plenitude as suas orientações sexuais, suas identidades de gênero, enquanto ao lado delas houverem mulheres, sejam cisgêneras, heterossexuais, que estejam sofrendo com a violência doméstica, pessoas negras que estejam sofrendo com genocídio, povos indígenas, a classe trabalhadora em geral,
sofrendo com a superexploração e com a desigualdade, porque, como já falamos muito aqui, essas opressões, elas também atingem profundamente as pessoas LGBT, estão completamente imbricadas com a repressão sexual que a gente tem na nossa sociedade. Então, esse é o recado que eu quero dar aqui, agradecer mais uma vez que muitos debates como esse, que a gente tenha Stonewall, que aconteceu numa noite que nem essa, 51 anos atrás, como um farol nosso, um ponto de referência nosso para a gente voltar, para a gente retomar um caráter radical, insurgente do movimento LGBT, que possa fazer frente, que possa enquadrar todas essas múltiplas estruturas sociais, opressoras, repressoras e desiguais que a gente tem na nossa sociedade, para a gente poder conquistar um mundo em que as nossas vidas, nossa sexualidade, nossas identidades, elas possam ser exercidas plenamente. Então, muito orgulho LGBT para nós, obrigado mais uma vez pelo convite, um grande beijo especial para a Carol, que dividiu aqui comigo esse debate. Bom, então agradecer tanto o Guilherme Cortes quanto a Carolina Yara. Antes de qualquer coisa, até falar, a gente falou no início, né, da questão aqui do vereador que fez essa atitude lamentável, né, durante a semana, né, e nós do pessoal, desde o primeiro momento, estamos muito claros. Inclusive, ontem tivemos reunião do diretório municipal e, por unanimidade, vamos defender a cassação aí do mandato do vereador. Então, tiver a hashtag aí, Matheus, que fora de Tinho, né, o de Tinho Bueno, que é o vereador aqui. Essa semana nós vamos estar trabalhando, inclusive, para, em nome do diretório municipal, estar apresentando formalmente, junto à Câmara Municipal, uma denúncia pedindo a abertura de processo de cassação do vereador. Nós estamos em contato com outros movimentos de mulheres aqui na cidade, com o movimento social, para que a gente possa estar apresentando esse pedido e que a gente possa, de fato, estar fazendo mais essa disputa também. E, por último, para encerrar, nós não podemos terminar a nossa live de hoje. Na semana passada, nós não fizemos live, até devido a isso, sem fazer uma homenagem. Eu sei que tanto o Guilherme quanto a Carol também são camaradas, assim como eu, de uma mesma corrente política, que é a Resistência, e nós não podemos deixar de terminar a live de hoje fazendo uma homenagem a Fátima Fernandes, companheira nossa de Ribeirão Preto, que no último final de semana veio a falecer. Para nós do pessoal Bragança, primeiro nós colocamos essa homenagem para Fátima, então fica desde já a nossa homenagem à companheira Fátima. Foi uma perda terrível que nós sofremos no final de semana passada. Nós, inclusive, adiamos uma live que nós íamos fazer em virtude disso, mas a gente não podia deixar de encerrar a live sem colocar a importância que a Fátima teve para todos aqueles militantes. Acho que desde os mais jovens até o mais velho, dizer que acho que o maior legado, eu acho que todos nós, já tanto eu quanto o Matheus, que está aqui na técnica, acredito que o Guilherme e a Carol também já devem ter visto. Acho que a parte mais que mais admirava dela era vê-la, mesmo já com a saúde debilitada, nos atos, nas reuniões. Então, assim, mesmo eu sei que no encontro de mulheres do PSOL, ela foi com aquela malinha de oxigênio, mas ela estava presente em todos os momentos. Então, eu acho que a principal homenagem que nós podemos fazer para Fátima, e ela também sempre foi uma lutadora, sempre colocou essa questão das opressões também, tá levando o legado dela adiante, colocando a bandeira que ela sempre defendeu, continuar com essa bandeira hasteada. Então, fica a nossa homenagem, companheira Fátima Fernandes, presente, hoje sempre. E, mais uma vez, a gente agradece ao Guilherme, a Carol, por estarem participando hoje. E é isso, gente. Então, mais uma vez, obrigado. Semana que vem nós estamos de volta. Se puder, fique em casa, fora Bolsonaro e fora de Tinho. Tá certo, gente? Carol, presente. Obrigado à militância do PSOL e a todos que nos assistiram. Gente, muito obrigado. Boa noite, até domingo que vem.